Create a cinematic YouTube thumbnail in bright, full lighting with bold Portuguese text. Humilhado pelo avô em público por usar o banheiro errado. Resposta incrível do jovem gay. Showing a young Portuguese man in emotional confrontation on a sunny Lisbon street, capturing inner conflict and societal pressure, with an audio icon and audio text in the corner. João saiu correndo do banheiro público no centro de Lisboa, o coração batendo forte no peito. Ele mal conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Seu avô, o homem que ele admirava desde criança, o havia confrontado na frente de todos, gritando que ele estava no banheiro errado, insinuando algo pior. Você não é homem de verdade, berrou o idoso, enquanto olhares curiosos e julgadores se voltavam para eles, transformando um momento simples em uma humilhação pública que mudaria tudo. A multidão no Parque Eduardo VII parou para observar a cena. João, com 22 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, sentiu o mundo desabar. Ele sempre soube que sua orientação sexual era um segredo perigoso em uma família conservadora como a dele, mas nunca imaginou que um erro inocente, entrar no banheiro masculino enquanto distraído com o telefone, seria interpretado como uma provocação. Seu avô, Manuel, um veterano da ditadura salazarista, via o mundo em preto e branco, homens eram homens, e qualquer desvio era uma vergonha. João tentou-se explicar, mas as palavras travaram na garganta. Avô, por favor, murmurou, mas Manuel o empurrou para longe, chamando-o de aberração diante de estranhos. O jovem sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas não chorou alto. Em vez disso, ele ergueu a cabeça e disse calmamente: Avô, o erro é seu. Eu sou quem eu sou. Aquelas palavras, ditas com uma firmeza inesperada, silenciaram a multidão por um instante, mas plantaram a semente de um conflito que se espalharia como fogo. De volta para casa, no bairro de Alfama, João caminhou pelas ruas estreitas, o eco das acusações do avô ressoando em sua mente. Ele morava com os pais e a irmã mais nova, numa casa antiga cheia de memórias felizes, mas agora tudo parecia sufocante. Sua mãe, Maria, uma professora devota, sempre o protegia, mas seu pai, António, um engenheiro rígido, compartilhava as visões tradicionais do avô. João havia descoberto sua atração por homens aos 15 anos, durante um intercâmbio escolar em Porto, onde conheceu Tiago, um colega que o fez questionar tudo. Mas ele reprimiu esses sentimentos, temendo a rejeição familiar. Agora, após o incidente, ele sabia que o segredo não duraria. Ao chegar em casa, encontrou a família reunida na sala. Manuel já havia ligado, contando sua versão distorcida. O que você fez, filho? Perguntou António, com olhos severos. Maria tentou intervir, mas João, ainda tremendo de raiva, decidiu confrontar a verdade. Pai, eu sou gay. E o avô me humilhou por algo que não entendeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e António saiu da sala sem dizer uma palavra, deixando João com o peso de uma escolha que poderia custar sua família. Nos dias seguintes, a tensão em casa era palpável. João mal dormia, revivendo a cena no parque. Ele começou a questionar suas decisões passadas, porque havia escondido tanto tempo. Porque não havia se assumido antes. Na universidade, seus amigos o apoiavam, mas o mundo exterior era hostil. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o casamento gay era legal desde 2010, a sociedade ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. João encontrou refúgio em um grupo de apoio LGBT na cidade, onde conheceu Luís, um ativista de 25 anos com olhos penetrantes e uma história similar. Luís havia sido expulso de casa aos 18 anos por se assumir, e agora lutava por direitos em manifestações. Você não está sozinho, disse Luís durante um café encheado. João sentiu uma conexão imediata, mas resistiu, temendo mais complicações. Enquanto isso, em casa, Maria tentava mediar, mas António exigia que João corrigisse seu comportamento. Isso é uma fase, influenciada por esses amigos modernos, argumentou o pai. João, dividido entre lealdade familiar e autenticidade, começou a planejar uma conversa decisiva, sabendo que poderia perder tudo. A pressão aumentava. Manuel, o avô, recusava-se a falar com João, espalhando rumores na família extensa. Tias e primos ligavam, oferecendo conselhos cheios de julgamento. João sentia o isolamento crescendo, como uma parede invisível. Na universidade, um projeto de design sobre espaços inclusivos o inspirou a canalizar sua dor em algo positivo, mas internamente,
ele lutava com dúvidas, era certo desafiar a família. Luís o convidava para eventos, e em uma noite chuvosa, eles caminharam pela Baixa, compartilhando histórias. Eu perdi minha família, mas ganhei liberdade, confessou Luís. João invejava essa coragem, mas temia o preço. Em casa, uma discussão explodiu quando António descobriu mensagens de Luís no telefone de João. Você está trazendo vergonha para nós, gritou o pai. João rebateu, a vergonha é esconder quem eu sou por causa do medo de vocês. Maria chorou, dividida entre o marido e o filho. Naquela noite, João saiu de casa, pernoitando no sofá de um amigo, questionando se valia a pena lutar ou simplesmente fugir. O conflito se intensificava. João retornou no dia seguinte, determinado a não ceder. Ele marcou uma reunião familiar, incluindo o avô. Na sala apertada, com o cheiro de cozida à portuguesa no ar, as palavras voaram como facas. Manuel repetiu suas acusações, chamando a orientação de João de doença. António concordou em parte, mas Maria defendeu o filho. Ele é nosso sangue, Manuel. O amor não tem condições. João, com voz trêmula, compartilhou sua jornada, a confusão na adolescência, o medo da rejeição, a humilhação no parque. Eu não escolhi isso, mas escolho ser honesto agora. Luís, convidado por João, apareceu inesperadamente, oferecendo apoio. A presença de um estranho enfureceu Manuel, que saiu batendo a porta. António, abalado, admitiu, eu não entendo, mas não quero te perder. Era um progresso pequeno, mas João pagava o preço com noites insones e ansiedade crescente. Ele começou a se envolver mais com Luís, sentindo os primeiros sinais de um amor possível, mas o medo de traição, de si mesmo ou da família, o atormentava. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele e Luís começaram a se ver com mais frequência, transformando a amizade em algo mais profundo. Caminhadas ao longo do Tejo, conversas sobre sonhos e medos, criavam um laço que João nunca imaginara. Luís, com sua confiança forjada em batalhas passadas, encorajava João a se assumir publicamente. Portugal mudou, mas precisamos lutar pelos que ainda sofrem, dizia ele durante um piquenique no mirador da Senhora do Monte. João hesitava, lembrando o incidente com o avô. Em casa, as coisas melhoravam lentamente. António tentava entender, lendo artigos sobre orientação sexual, enquanto Maria organizava jantares familiares para reconstruir pontes. Mas Manuel permanecia distante, recusando convites. João sentia a culpa corroendo-o, era ele o responsável pela divisão familiar. Uma oportunidade surgiu quando João foi convidado para uma palestra na universidade sobre diversidade em arquitetura. Ele decidiu falar sobre sua experiência, transformando dor em advocacy. Luís o ajudou a preparar o discurso, e na noite anterior, eles compartilharam um beijo tímido sob as luzes de Belém. Você é forte, João, sussurrou Luís. No dia da palestra, o auditório lotado o deixou nervoso, mas ele começou. Eu fui humilhado pelo meu avô por ser quem sou. Mas escolhi não me calar. A plateia aplaudiu, mas nem todos. Um grupo conservador protestou do lado de fora, gritando slogans homofóbicos. João saiu abalado, questionando se a exposição valia o risco. Luís o consolou, mas uma semente de dúvida plantou-se. E se Luís estivesse usando ele para sua causa ativista? A família reagiu de forma mista à palestra. Maria orgulhava-se, mas António preocupava-se com a repercussão. Você está expondo a gente, disse ele. Manuel, ao saber pela TV local, ligou furioso, você me fez de vilão para o mundo. João defendeu-se, avô, você me humilhou primeiro. A conversa terminou em impasse, e João sentiu o peso da traição familiar. Ele começou a duvidar de suas escolhas, isolando-se de Luís por alguns dias. Preciso de espaço, explicou. Luís entendeu, mas a distância revelou fissuras. Luís tinha um passado de relacionamentos instáveis, o que João descobriu por amigos em comum. Era isso uma bandeira vermelha? Em meio ao caos, João focou no trabalho, projetando um centro comunitário LGBT em Lisboa, canalizando sua angústia em criação. O alto tráfego veio quando uma manifestação LGBT em Lisboa coincidiu com o aniversário de João. Luís insistiu que ele participasse, prometendo proteção. Relutante, João foi, segurando uma bandeira arco-íris pela primeira vez. A multidão vibrante o energizou, mas no meio do evento,
ele avistou seu pai na periferia, observando. Antônio havia vindo em segredo, um gesto de apoio silencioso. Estou tentando, filho, disse ele depois. Mas a alegria durou pouco. Manuel apareceu com um grupo de idosos conservadores, confrontando João novamente. Isso é uma desgraça para nossa linhagem, gritou o avô. Luís interveio, defendendo João, mas a discussão escalou para empurrões. João, preso no meio, escolheu o avô por instinto familiar, pedindo a Luís para se afastar. Não complique mais, disse ele. Luís, magoado, saiu, deixando João com o remorso de uma decisão impulsiva. A traição aparente abalou o relacionamento. Luís se distanciou, respondendo mensagens friamente. João, atormentado pela culpa, tentou se desculpar, mas Luís revelou: eu pensei que você estava pronto para lutar ao meu lado. João questionou: era amor ou ativismo? Em casa, Manuel suavizou ligeiramente após o incidente, admitindo que exagerara no parque. Eu vim de uma época diferente, justificou. Mas João não perdoou facilmente. Épocas mudam, avô. Pessoas também. A família se reuniu para uma ceia, onde tensões borbulharam. Maria mediou, mas Antônio pressionou João a escolher família ou esse estilo de vida. João rebateu: não é escolha, é quem eu sou. Ele saiu da mesa, sentindo o custo emocional, perda de sono, apetite, e agora, possivelmente, Luís. Determinado a reconquistar Luís, João planejou uma surpresa, uma visita ao local onde se conheceram, o grupo de apoio. Lá, ele confessou seus medos publicamente, pedindo perdão. Luís, tocado, perdoou, mas avisou: relacionamentos exigem sacrifícios. Eles reataram, mas com cautela. Enquanto isso, o projeto de João ganhou atenção, sendo selecionado para um concurso nacional. O sucesso profissional contrastava com o tumulto pessoal, forçando-o a equilibrar ambições e relacionamentos. Uma ligação inesperada de uma tia distante revelou segredos familiares. Manuel havia tido um irmão gay, expulso nos anos 60, que nunca mais voltou. Isso explicava o rigor do avô. João confrontou Manuel, que negou no início, mas quebrou: eu o perdi por causa do preconceito da época. Não quero repetir com você. Era uma confissão dolorosa, o primeiro passo para a reconciliação, mas João pagava com a exaustão de carregar o fardo emocional de gerações. Com a revelação sobre o tio de Manuel, João viu uma fresta de esperança na família. Ele organizou uma conversa privada com o avô em Sintra, nos jardins do Palácio da Pena, um lugar simbólico de beleza e história. Avô, por que nunca contou? Perguntou João. Manuel, com olhos úmidos, confessou: era uma vergonha naqueles tempos. Meu irmão fugiu para o Brasil e morreu sozinho. João sentiu compaixão misturada com raiva: e você repetiu o ciclo comigo. Manuel prometeu tentar mudar, mas ações falavam mais alto. Ele começou a ler livros sobre diversidade, recomendados por Maria. Em casa, as refeições tornaram-se menos tensas, com Antônio participando de discussões abertas. Mas João questionava: era genuíno ou forçado pelo medo de perda? No relacionamento com Luís, as coisas progrediam. Eles viajaram para o Algarve por um fim de semana, fortalecendo o laço em praias ensolaradas. Eu te amo, disse Luís pela primeira vez, e João retribuiu, sentindo paz momentânea. Mas a sociedade interferia. Em Faro, um grupo de turistas os insultou, lembrando João da fragilidade. De volta a Lisboa, Luís propôs morarem juntos, mas João hesitou, priorizando a família. Preciso consertar as coisas em casa primeiro, explicou. Luís entendeu, mas a impaciência crescia. João sentia o conflito interno, amor versus lealdade familiar, uma escolha que o dilacerava. Uma crise surgiu quando o projeto de João foi sabotado. Um colega conservador, sabendo de sua orientação, espalhou rumores na universidade, alegando viés. O reitor investigou, e João defendeu-se em uma audiência: meu trabalho promove inclusão, não agenda pessoal. Luís o apoiou, mas o stress levou a uma briga. Você sempre coloca a família acima de nós, gritou Luís. João rebateu: e você sempre me pressiona para ser ativista. Eles se separaram temporariamente, deixando João isolado. Ele buscou conselho em Maria: mãe, o que faço? Ela respondeu: siga seu coração, mas saiba o preço.
João refletiu sobre suas decisões, percebendo que cada escolha custava algo: amizade, amor, paz mental. A reconciliação com Manuel avançava. O avô o convidou para uma pescaria no Douro, como nos velhos tempos. Lá, Manuel pediu perdão pelo incidente no parque. Eu errei, neto. O medo me cegou. João aceitou, mas impôs condições. Participe de um evento LGBT comigo. Manuel relutou, mas concordou. No evento em Porto, Manuel viu a comunidade com novos olhos, conversando com outros idosos que apoiavam filhos gays. Eu não sabia que era assim, admitiu. João sentiu vitória, mas o custo era visível. Manuel envelhecia rapidamente, o estresse acelerando sua saúde frágil. Enquanto isso, Luís e João reataram após uma conversa honesta. Vamos devagar, propôs João. Luís aceitou, mas uma oportunidade de trabalho em Berlim para Luís testou o relacionamento. É uma chance para minha carreira ativista, explicou Luís. João apoiou, mas temia a distância. Ele decidiu acompanhá-lo por um mês, deixando a família para trás temporariamente. António reagiu mal: você está fugindo. João negou: estou construindo meu futuro. A partida foi agridoce, com Maria chorando no aeroporto. Em Berlim, João viu um mundo mais aberto, mas saudade de Portugal o atormentava. Luís prosperava, mas João sentia-se deslocado, questionando se sacrificara demais. De volta a Lisboa, João encontrou Manuel hospitalizado por um infarto leve. O estresse da mudança, disse o médico. João culpou-se: suas demandas aceleraram isso. No hospital, Manuel segurou sua mão: não se culpe. Você me fez ver a luz. Mas o incidente abalou a família, com António culpando o estilo de vida de João indiretamente. Maria defendeu: é o preconceito que causa dor. João, exausto, decidiu pausar o ativismo, focando na família. Luís, ainda em Berlim, ligava diariamente, mas a distância criava rachaduras. Você está regredindo? Acusou Luís. João rebateu: estou priorizando o que importa agora. A escolha o deixou dividido, pagando com solidão crescente. A saúde de Manuel estabilizou, mas o incidente forçou João a reavaliar prioridades. Ele voltou ao projeto na universidade, vencendo o concurso e ganhando reconhecimento. A mídia local o entrevistou, destacando sua jornada de humilhação a empoderamento. Eu transformei dor em design, disse ele. Luís, orgulhoso, retornou de Berlim para celebrar. Mas durante a festa, uma discussão surgiu. Luís queria que João se mudasse para a Alemanha permanentemente. Aqui em Portugal, o progresso é lento, argumentou. João recusou: minha família precisa de mim. A briga escalou, com Luís saindo irritado. João questionou: era isso o fim? Em casa, António surpreendeu ao defender João contra críticas externas. Meu filho é corajoso, disse a um vizinho preconceituoso. Maria sorriu, vendo o crescimento. Mas Manuel, recuperando-se, revelou mais sobre o passado. Meu irmão escreveu cartas pedindo perdão, mas eu ignorei. João usou isso para uma terapia familiar, contratando um conselheiro. Nas sessões, lágrimas fluíram. António admitiu medos irracionais, Manuel confrontou arrependimentos. João compartilhou sua dor do parque, e a família prometeu apoio. O custo. Vulnerabilidade exposta, mas laços fortalecidos. Com Luís, a reconciliação veio após reflexão. João viajou a Berlim, propondo um relacionamento à distância. Eu te amo, mas preciso equilibrar, disse. Luís aceitou, mas com reservas: sacrifícios vão nos testar. Eles passaram dias explorando a cidade, reavivando a paixão. De volta, João enfrentou uma traição inesperada. Um amigo da universidade vazou detalhes pessoais para a imprensa conservadora, pintando-o como um agitador. A família sofreu assédio, com Manuel recebendo ligações anônimas. João confrontou o amigo: por quê? A resposta: inveja e preconceito. Ele perdeu a amizade, pagando com confiança abalada. A pressão social culminou em uma manifestação anti-LGBT em Lisboa, organizada por grupos radicais. Luís, de volta, insistiu em contra-protestar. João, temendo pela família, hesitou. Não posso arriscar mais, disse. Luís foi sozinho, mas foi ferido em um confronto.
No hospital, João chegou correndo, eu deveria ter ido. Luís perdoou, escolhas têm consequências. O incidente uniu a família contra o ódio, com Manuel condenando publicamente a violência em uma carta ao jornal. Meu neto me ensinou tolerância, escreveu. João sentiu orgulho, mas o custo para Luís, uma fratura, o culpabilizava. Determinado a retribuir, João organizou um evento de conscientização na universidade, convidando Luís como palestrante. O sucesso trouxe doações para causas LGBT, mas atraiu mais ódio online. António, agora aliado, ajudou a moderar comentários. Maria cozinhava para o grupo de apoio, integrando-se. Manuel, frágil, assistiu ao evento, estou orgulhoso. Mas uma recaída de saúde o hospitalizou novamente. João passou noites ao lado da cama, refletindo sobre o preço da autenticidade, saúde mental, relacionamentos tensionados, mas crescimento pessoal. Luís propôs casamento durante uma visita ao hospital, surpreendendo todos. Vamos mostrar ao mundo, disse. João, emocionado, aceitou, mas com condições, em Portugal, com a família. A notícia dividiu opiniões, alegria em casa, mas críticas externas. Manuel abençoou, meu irmão teria aprovado. O planejamento trouxe alegria, mas desafios, burocracia, preconceito em fornecedores. João e Luís brigaram sobre detalhes, testando a resiliência. No fim, a escolha os uniu, mas João pagava com ansiedade sobre o futuro. O casamento se aproximava, marcado para o verão em Cascais. João e Luís preparavam tudo, misturando tradições portuguesas com toques modernos. A família se envolveu, Maria na decoração, António no orçamento. Manuel, melhorando, ofereceu o anel de família. Mas tensões surgiram quando parentes conservadores boicotaram. Não apoiamos isso, disse uma tia. João sentiu a rejeição, questionando, valia isolar a família. Luís encorajou, eles vão se arrepender. Mas João confrontou a tia, o amor não exclui. Ela não cedeu, custando laços sanguíneos. Na véspera, uma crise, Luís recebeu uma oferta irrecusável em Berlim, exigindo mudança imediata. É agora ou nunca, disse. João explodiu, e o casamento? Nossa vida aqui. Luís argumentou, podemos casar lá. A briga levou a um ultimato, escolha, João. Ele escolheu ficar, cancelando o noivado. Luís partiu magoado, você sempre prioriza eles. João, devastado, chorou sozinho na praia, pagando o preço mais alto, perda do amor. A família o consolou, mas João questionava suas decisões. Manuel, sábio, aconselhou, às vezes, perdemos para ganhar clareza. João focou no trabalho, expandindo o centro LGBT. O sucesso profissional o encheu, mas o vazio emocional persistia. Meses depois, Luís ligou, errei em pressionar. Eles conversaram, reatando como amigos. João aprendeu, relacionamentos exigem equilíbrio. Em casa, a família florescia, António marchou em uma parada LGBT, Manuel escreveu memórias sobre tolerância. Uma nova oportunidade surgiu, um convite para palestrar em Bruxelas sobre direitos LGBT em Portugal. João aceitou, viajando sozinho. Lá, encontrou um antigo amor de escola, Pedro, agora assumido. Eles reconectaram, compartilhando histórias. Pedro, estável e compreensivo, oferecia o que Luís não, paciência. João hesitou, mas um beijo selou o início. De volta, ele contou à família, encontrei alguém. Manuel aprovou, se te faz feliz. Mas o custo. Culpa por Luís, agora distante. O centro LGBT inaugurou com fanfarra. João cortou a fita, dedicando a Manuel e ao tio perdido. A mídia elogiou, mas atas atacaram online. António defendeu publicamente, meu filho é um herói. A família unida enfrentou o backlash, fortalecendo-se. João, com Pedro, planejava o futuro, morar juntos em Lisboa. Pedro entendia as prioridades familiares, equilibrando tudo. Mas uma ligação de Luís abalou, estou voltando. Podemos tentar. João recusou, avancei. A escolha doeu, mas trouxe paz. Anos passaram, com João casado com Pedro, adotando uma criança.
A família abraçou Manuel como avô amoroso. Mas reflexões persistiam, as decisões foram certas. O preço, humilhações, perdas, valeu. João escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outros. A vida de João estabilizou, mas ecos do passado reverberavam. Com Pedro, ele construiu uma casa em Oeiras, cheia de risos da filha adotiva, Ana. Manuel, agora nonagenário, contava histórias para ela, ensinando tolerância. Antônio e Maria visitavam frequentemente, orgulhosos. Mas em momentos quietos, João revivia o incidente no parque, a humilhação que catalisou tudo. Sem aquilo, eu ainda estaria escondido, pensou. Luís, agora casado em Berlim, mantinha contato amigável, um lembrete de caminhos não tomados. Um desafio final surgiu quando Ana, aos 10 anos, sofreu bullying na escola por ter 2 pais. João confrontou os diretores, eduquem contra o preconceito. Manuel, frágil, escreveu uma carta à escola, não repitam meus erros. A resolução uniu a família, mas João pagou com preocupação constante pela filha. Pedro apoiava, estamos criando um mundo melhor. João concordava, mas questionava internamente, suas escolhas expuseram Ana ao ódio. No leito de morte de Manuel, anos depois, o avô sussurrou, obrigado por me mudar. João chorou, perdoando completamente. O funeral reuniu a família, celebrando uma vida transformada. João refletiu sobre o legado, de humilhação à aceitação, pagando com dor, mas ganhando amor. Com Pedro e Ana, ele continuou advocando, mas com equilíbrio. A história de João levanta uma questão: em face de preconceito familiar e social, é certo priorizar a autenticidade pessoal mesmo que custe relacionamentos e saúde emocional, ou o compromisso é sempre a escolha mais ética?